Quem é Jesus? Quem é Jesus? É uma afirmação, né? Porque nós sabemos, porque nós temos uma fonte segura, testemunhas oculares, próximas, íntimas dele, trouxeram essa revelação para nós, seus discípulos. Mas também é importante, quem sabe, a gente estudar um pouquinho sobre o que alguns falam e que não reflete realmente a pessoa de Jesus. E aí a sugestão que eu dei foi colocar esse tema também no meio, né? Quem sabe fazendo uma divisão, né? Entre o que já veio e o que vai vir depois. Jesus foi um revolucionário, como querem alguns hoje em dia, né? Há muitas pessoas tentando instrumentalizar Jesus, tentando usá-lo, né, para fins ideológicos, tentando levá-lo para o lado deles. E há Jesus de todo tipo hoje em dia, né? Jesus isso, Jesus aquilo. Vamos abrir a Bíblia em João 17, verso 3. João 17, verso 3. Vou começar por João, porque afinal João foi o discípulo mais chegado, né? O discípulo mais íntimo de Jesus. E aqui no seu evangelho ele diz algo que é de fundamental importância: compreender e viver, né? Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, o que estamos fazendo aqui nessa noite realmente é algo muito importante, que é lembrar de quem é Jesus. Porque a vida eterna depende de conhecer Jesus, saber quem é Jesus. Sem isso, sem esse conhecimento, realmente não há vida eterna. Vida eterna é saber quem é Deus e conhecer Jesus a quem Ele enviou. E que bom que já refletimos aqui por meio do pastor Glauber, pastor Marcos e outros também que já participaram aqui sobre a pessoa de Jesus, né? Mas como eu disse, há quem queira instrumentalizar a figura dele e usá-lo, né, para fins ideológicos. Eu li um tempo atrás, quer dizer, quando eu era adolescente ainda, né, uma coleção de livros. Eu queimei quase todos, guardei só um para usar em palestras, né, como um documento, né? Operação Cavalo de Troia, de J. Benítez, um escritor espanhol. Eu tinha lá meus 14 anos, acho, quando eu li essa coleção. Eram 4 volumes na época, já são 9 hoje, né? E o autor aqui, ele criou uma ficção. No século XX, alguns cientistas e militares inventaram uma máquina do tempo, e eles então viajam para o tempo de Cristo. E a forma como ele escreve, claro que eu que sempre gostei de ler sobre ficção científica, mas também sempre gostei de Deus, de religião, era um católico praticante. Esse livro aqui me fisgou, me encantou. Olha só como ele descreve aqui, claro que o encontro fictício, né, na página 127, o encontro do militar cientista pela primeira vez com Jesus, o Jesus da história inventada aqui pelo Benítez, né? Ele diz assim, olha: meu coração se acelerou. Vinha de fora um rumor crescente de vozes, gritos e saudações. Sem saber porquê, senti medo. Retrocedi uns passos e ocultei-me atrás de uma das colunas da ala direita do pátio. As palmas das minhas mãos haviam começado a transpirar. Pressionei dissimuladamente meu ouvido e em voz baixa, tinha um transmissor, né, com que ele conversava com um colega que tinha ficado escondido na nave, na máquina do tempo. Pressionei levemente, dissimuladamente o ouvido e em voz baixa informei Eliseu da iminente chegada de Jesus. Poucos minutos depois, os empregados, amigos e familiares de Lázaro foram abrindo espaço e um numeroso grupo de homens irrompeu no pátio. Entre risos, beijos e mantos multicores, meus olhos ficaram cravados de pronto em um homem que se distinguia muito dos demais. Aquele tinha que ser Jesus. Sua extraordinária compleição, no primeiro momento calculei a altura em 1,80 m, fazia-o, ao lado da quase totalidade dos circunstantes, um gigante. Vestia um manto de cor bordô que lhe cingia o tórax e cujas extremidades envolviam o pescoço e caíam sobre os ombros largos e poderosos. Uma longa túnica branca de amplas mangas
cobria-o quase até os tornozelos. Não vi faixa ou cinto algum. Na fronte trazia enrolado um lenço branco que lhe caía sobre os cabelos do lado direito. E assim vai o relato. Como eu disse, na adolescência eu fiquei encantado com essa leitura. Só que à medida que você vai lendo, eu não recomendo a leitura, obviamente, mais, né? Mas à medida que eu ia lendo esse livro, eu ia percebendo algumas coisas meio estranhas. Como, por exemplo, quando Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele começa a usar um linguajar meio esquisito, dizendo que os seres humanos, eles podem evoluir espiritualmente para essas moradas. E eu comecei a perceber, e claro que depois de convertido, eu percebi claramente que o livro é espírita. Que o Jesus dessa história aqui é espírita. E o tempo todo ele minimiza os evangelhos, dizendo que o que ele escreveu aqui, porque o autor, ele garante, ele afirma, né, que ele recebeu os diários do militar, e que isso aqui não é uma ficção, é verdade. Ele quer que nós creiamos nisso, né? E o que eu percebi? Que eu fiquei encantado por um Jesus falso. Um Jesus que não correspondia à realidade. E eu fico pensando, né, quantas pessoas hoje em dia também acabam seguindo um Jesus que acham ser o Jesus verdadeiro, mas que, como eu, lá atrás, no passado, estão seguindo um Jesus que não corresponde aos evangelhos. Isso é triste, né? Porque não vão ter contato com aquele que pode lhes dar a vida eterna, que é o Jesus da Bíblia. Um outro livro interessante que eu li, mas esse aí de um cristão, um jornalista chamado Philip Yancey, é O Jesus que eu nunca conheci. Esse eu li faz uns 5 ou 6 anos, e eu achei interessante porque o autor ele coloca assim, Jesus foi domesticado, de certa forma, também pelas religiões. Ele tem um lado enérgico, um lado forte, um lado aquele que não se conformava com as injustiças. Por outro lado, também tem o Jesus meigo, né? O Jesus bondoso, que pegava crianças no colo. E a gente tem que tentar equalizar essas coisas quando lê a palavra de Deus. E o Philip Yancey diz, muitas pessoas domesticaram Jesus. Tornaram um Jesus assim apático, né? E ele não é assim. Lucas 24, 21, aquele texto que fala da caminhada dos discípulos para Emaús, e Jesus aparecendo entre eles e não o reconhecendo, esse verso ele é interessante também, porque ali é dito assim, quando eles desabafam com Jesus, né? Nós esperávamos que ele fosse o rei, mas hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Aquele desabafo deles revela que realmente eles tinham uma noção equivocada de Jesus também, como a maior parte dos discípulos teve, né? Eles queriam que ele fosse o rei de Israel literal, que ele expulsasse os romanos, os odiados romanos que haviam incorporado aquele território ao império. Então, na mente deles, Jesus era o Messias do cavalo branco, o Messias poderoso que iria reassumir o trono, e não um Messias que morreria na cruz, que se deixaria morrer. Onde estava aquele homem que tinha feito milagres tão poderosos, que havia caminhado sobre as águas, que havia ressuscitado Lázaro e feito coisas tão poderosas, agora se deixando levar e morrer? Na mente deles, jamais o Messias morreria. Então essa pergunta, esse desabafo dos discípulos, Cleopas e o outro lá, que não sabemos quem era exatamente, né? Cujo nome não é dado, ele se reflete, né? Ele ecoa pelo tempo e chega ao nosso tempo. Nós esperávamos que ele fosse um revolucionário, fosse um Jesus de uma teologia X, Y, Z. Mas não. Cadê o Jesus da Bíblia? É esse que nos interessa. Hoje existe Jesus da teologia negra, Jesus da teologia feminista, Jesus da teologia queer, e cada um quer sequestrar Jesus para o seu lado. Lendo mais coisas semelhantemente ao que eu fazia, né? Outros livros que trazem um Jesus que não corresponde à Bíblia, e deixando a palavra de Deus de lado, deixando a revelação, a única revelação autorizada sobre Jesus de lado. Isso realmente é uma coisa muito triste, né? Muito lamentável. Eu quero focalizar então a questão do Jesus revolucionário, né? Que alguns têm aqui, Jesus como se fosse uma espécie de Che Guevara
religioso, né? Em 2008, a revista Galileu publicou um artigo escrito por John Dominique Crossan, que é um ex-monge, se tornou agnóstico, não crê mais, né, em Deus praticamente, e ele afirmava ali nesse artigo que a entrada triunfal tinha sido um cortejo anti-imperialista, esquecendo-se que na verdade era o cumprimento de Zacarias capítulo 9. Zacarias já tinha antecipado que Jesus, que o Messias, ele iria entrar em Jerusalém montado num jumentinho, e Jesus cumpre essa profecia, para mostrar que ele era o rei, mas não necessariamente um rei humano, né? E esse monge, que com certeza é adepto da chamada teologia da libertação, tenta colocar Jesus como um anti-imperialista, como se ele quisesse realmente derrubar o Império Romano, né? Então, são ideias que circulam por aí e que infelizmente distorcem realmente a figura de Jesus. Poucos anos atrás foi publicado um outro livro com o título de Zelota. E eu pedi na época ao pastor Alceu, que ainda morava aqui, né, em Tatuí, que é doutor em teologia também, por sinal, que escrevesse uma resenha, porque ele tinha lido o livro. E eu publiquei em meu blog naquela ocasião. Eu vou ler aqui um trechinho do que o pastor Alceu escreveu sobre o livro Zelota, que diz assim: segundo Aslan, que é o autor, por sinal é um muçulmano, iraniano, que escreveu sobre Jesus, né, academicamente, Aslan, Jesus foi um revolucionário cujo objetivo principal era expulsar os romanos da Judéia. A mesma ideia que alguns aí, como Crossan e outros têm. Criar um reino de Deus na terra e assumir seu trono. Ele recupera com novas cores uma antiga versão do cristianismo, em voga nos anos 60, graças à teologia da libertação, que misturava cristianismo com marxismo. Era um Jesus mais para Che Guevara do que para Madre Teresa de Calcutá. Aspas, porque aqui é uma frase do livro. Ele era um zelote revolucionário que atravessou a Galileia, reunindo um exército de discípulos para fazer chover a ira de Deus sobre os ricos, os fortes e os poderosos. Vocês que leem a Bíblia, vocês que conhecem os evangelhos, o que vocês acham dessa descrição? Corresponde ao Jesus que nós conhecemos? Jesus era um zelota? Sabe o que era um zelota? Os zelotas eram tinha um dos discípulos que era zelota, mas teve que reaprender muita coisa com Jesus. Eles eram um grupo de radicais, fanáticos, que queriam realmente expulsar os romanos. Seriam quase como terroristas, digamos assim, né? Tentando usar meios de expulsar os romanos. Colocar Jesus como um zelota é um crime, na minha opinião. É distorcer demais a figura de Cristo. Jesus nunca se envolveu com questões políticas. Isso os evangelhos deixam muito claro. Mas esse autor aqui tentou pintar Jesus também como um revolucionário, um agitador. Na verdade, alguns até o acusaram disso, né? Como se fosse um agitador, um revolucionário, mas ele nunca correspondeu a essa descrição. Eu selecionei aqui alguns textos bíblicos para a gente recordar e perceber que realmente essa descrição que fazem dele é muito equivocada. Eu fui afetado também por esse tipo de ideia, porque quando era jovem, adolescente lá, eu católico, era adepto da teologia da libertação. Essa teologia que dá margem para essas interpretações. Para vocês terem uma ideia, eu não gostava muito de Jesus. Olha que coisa, né? Quando eu rezava era para Maria, porque Maria é boazinha. Jesus era uma figura distante para mim. O Pai, então, mais ainda, estava no trono lá no céu, né? E a gente tinha Maria como a pessoa mais próxima. Por quê? E isso foi reforçado quando, na minha adolescência, eu ingressei no grupo de jovens que tinha essa teologia da libertação como ideologia, né? E para mim, para nós, Jesus era um agitador, era um político, era um revolucionário. E a gente tinha até medo, às vezes, de uma figura dessa, né? Eu não tinha esse carinho que eu tenho hoje por Jesus. Eu preferia falar com a mãe dele como se ela pudesse me ouvir. Hoje eu sei que não, né? Mas Deus era bonzinho, Deus era bondoso e até, né, não leva em conta os tempos da ignorância, né? Mas como foi bom conhecer o Jesus da Bíblia depois. Como foi bom conhecer o Jesus do Desejado das Nações. O Jesus do Vida de Jesus, né? Esse livro aqui até trouxe a versão que foi ilustrada pelo meu amigo.
João Luiz Cardoso, né? O Criciumense. Então, como é bom conhecer o Jesus revelado por Deus, pela inspiração. Vamos ler a Bíblia aqui, alguns textos. Atos 8, abra sua Bíblia lá. Atos capítulo 8, versos 32 a 35. Vamos começar a desfazer essa ideia diabólica de que Jesus teria sido um agitador político, um revolucionário ou coisa que o valha. Ou não, nem vale, né? Capítulo 8, Atos capítulo 8, versos 32 a 35. Dizem assim esses versos. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta, e ele cita Isaías 53, né? Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Então, Lucas aqui explicando Isaías, diz que o texto se refere a Jesus Cristo. E como é a descrição de Jesus Cristo por Isaías? Como uma ovelha mansa, levada ao matadouro. Ele não se insurgiu, ele não se rebelou, ele se deixou levar para o sacrifício. Por quê? Porque o reino dele não era deste mundo. Porque ele veio para salvar os pecadores e não para subverter o império. Jesus não era um subversivo. Jesus era uma ovelha muda levada para o matadouro. Mansamente se deixou sacrificar, sendo ele o criador do universo, tendo ele todo o poder para num piscar de olhos, se quisesse, expulsar os romanos imediatamente dali. Porque Jesus, que era Deus, usaria métodos revolucionários se ele quisesse expulsar os romanos? Ele poderia, com um simples pensamento, eliminar da existência todos os romanos da terra. Mas não fez isso, porque não era esse o propósito. Esses que pregam o Jesus da teologia da libertação se esquecem de que Jesus é Deus encarnado e o veem apenas como um ser humano, como apenas um mestre, um ensinador público, né, ou coisa parecida. Mateus capítulo 7, nem precisamos ler esse texto, né, mas capítulo 5, versos 17 e 18, ali é dito que, estão na tela agora os textos, né? Ali é dito que ele falou que não veio para cancelar, abolir a lei aos profetas, porque alguns dizem que ele veio para subverter a religião. Jesus veio para trazer uma nova religião naquele momento. Ele disse que não veio fazer isso, não veio abolir os profetas, ele veio para cumprir as profecias. Deu prosseguimento, na verdade, à missão que os profetas haviam prefigurado, anunciado, predito que ele desempenharia. Mateus 21, vá lá, vamos abrir esse texto. Mateus capítulo 21, versos 15 a 22. Mais uma passagem que destrói essa noção limitadora sobre Jesus. Mateus 21, 12 a 14. O que diz aqui o livro inspirado? Esse sim, uma fonte confiável. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Ellen White, quando comenta esse texto, diz que ali, mais uma vez, a glória de Jesus irrompeu. E eles estremeceram. A divindade de Cristo, ela irrompeu por sobre a carne humana, e eles estremeceram. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus, enquanto os cambistas foram tomados de medo. Pessoas que eram desprezadas se aproximaram confiantes, como coxos, cegos. Ali no templo ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? E a história continua. Veja, alguns têm a ousadia de ler errado e dizer: Jesus, veja só, ele veio para subverter o templo, ele veio para derrubar essa estrutura.
Ora, eu não li isso aqui, nesse texto. Quem ele expulsou do templo e quem ele acolheu no templo? Você percebeu? Ele expulsa os comerciantes, os cambistas, que fizeram da casa do pai dele um local de negócios, mas acolhe os oprimidos, os sofredores, ali no templo, que era a casa para todos, como Isaías já dizia que tinha que ser. Ele não veio para derrubar o templo, ele não veio para eliminar o sacerdócio, na verdade ele veio cumprir, né, o verdadeiro sacerdócio, e ele como cordeiro, então, leva ao pleno cumprimento tudo aquilo que os sacerdotes faziam durante séculos e séculos. Lucas 17, 20, vai para Lucas agora, Lucas 17, verso 20, eu peguei aqui apenas alguns por amostragem, podíamos ficar aqui por horas estudando a figura de Cristo nas Escrituras, né? Lucas 17, verso 20, diz o seguinte: indagado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. O que ele quer dizer com isso? Não era um reino humano, não tinha ministros e governadores e figuras ocupando cadeiras públicas, né? O reino dele vinha de outro lugar, era um reino espiritual. Ele deixou isso muitas vezes claro, né? E finalmente aqui na nossa sequência de textos, João, capítulo 8, verso 36. João 8, 36. O que diz aqui o evangelista? João 8, verso 36. Diz assim: desculpa, 18. É o horário, né? Lucas 18. Ainda bem que está na tela ali para vocês me apontarem. Lucas 18, verso 36. Diz assim: Pilatos respondeu, por acaso, 36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ficou claro para vocês? E naquela ocasião então que Jesus fala do tributo, né? Qual foi a resposta dele? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Era uma chance tremenda de ali, naquele momento, ele dizer assim: olha, vamos parar com esse negócio de pagar imposto para os romanos, né? Porque isso está errado, eles são os opressores, os dominadores. Vamos agora, de uma vez por todas, expulsá-los daqui. Eu vou usar meu poder, minha influência para isso. Não, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus nunca se insurgiu ali em relação à política local, ele não queria saber dessas coisas, porque ele tinha uma missão muito mais profunda, né? Jesus chega para aquelas pessoas que o estavam ali ouvindo e diz assim: antes que Abraão existisse, ego eimi, no grego quer dizer, né, eu sou, ego eimi. Por que eles pegaram pedras para querer apedrejá-lo? Porque de fato, se ele fosse apenas um homem, era uma blasfêmia. Ele estava se igualando a Deus. Como assim? Êxodo 3,14, né? Ali quando Moisés vê a sarça ardendo, né, e não se consumindo, Deus se identifica e diz assim: olha, fale para o faraó, né, lá no Egito, que o eu sou te enviou. Ali o hebraico é ani-hu, que é o correspondente ao ego eimi. Então, ani-hu é eu sou. Portanto, quando Jesus usa essa expressão para si mesmo, ele estava se dizendo aquele Deus do Antigo Testamento. Por isso quiseram apedrejá-lo. Se ele fosse apenas um homem, merecia até pela lei judaica, né? Mas como ele é Deus de fato, não era blasfêmia. Não era, porque ele era de fato o eu sou. Esse texto também é bem interessante, né? Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Salomão está explicando o que acontece quando a gente morre. E ele diz: o pó volte à terra como era, e o espírito, a palavra ali hebraica é ruach, quer dizer o fôlego mesmo, né? O espírito volte a Deus. E a palavra Deus aqui no hebraico é Elohim. Elohim é um plural, isso é interessante. É a mesma palavra que aparece em Gênesis capítulo 1 para Deus. É uma sugestão já de um Deus plural: Pai, Filho e Espírito Santo.
Então o que o texto está dizendo aqui? O pó, quando você morre, o pó volta para a terra, e o fôlego volta para o Deus triuno, ok? Volta para Deus, para Jeová. Claro isso, né? Ok, mas acontece que em Atos 7:29, quando Estevão está sendo apedrejado, ele diz o quê? Senhor Jesus, recebe o meu pneuma. É o fôlego, é o espírito, correspondente ao ruach no hebraico. Mas que blasfêmia Estevão dizer que Jesus ia receber o seu fôlego de vida, sendo que Salomão diz que somente Deus é que recebe o fôlego de vida. Como é que a gente harmoniza esses textos agora? Tem um jeito. Se você entender que Jesus é Deus, que Jesus é o Criador. Se não for assim, a Bíblia está em contradição tremenda aqui, e Estevão não era uma pessoa de Deus, era um blasfemador. Mas não, era um homem de Deus, ele estava vendo ali Jesus realmente, né, lá no trono, e ele morre seguro da salvação, tranquilo, mesmo sendo apedrejado, e diz: Senhor Jesus, recebe o meu fôlego, o meu espírito. Por quê? Porque Jesus é Deus, nada de revolucionário, nada de político, nada dessas coisas. E João 5,39, que é a última tela lá, você conhece o texto, né? Jesus, ele está ali conversando com os fariseus, e ele fala assim para eles: olha, vocês examinam as escrituras porque pensam que nelas está a vida eterna, e de fato está, mas não querem vir a mim, que sou a vida eterna. São elas que de mim testificam. Então me digam, quem testifica de Jesus? As escrituras, Antigo e Novo Testamento. O pastor Glauber aqui deu uma aula tremenda de teologia, mostrando que lá no Antigo Testamento as teofanias, né, essas aparições da divindade eram Jesus. O anjo de Jeová era Jesus. O anjo que aparece para Manoá e a mãe de Sansão é Jesus. Aqueles 3 que visitam Abraão, 2 eram anjos, um não era um anjo, porque ele fala que e o Senhor fez chover fogo do céu da parte do Senhor. Era um Senhor na terra e um Senhor no céu, era Jesus. Todos esses encontros, o capitão do exército que aparece para Josué era Jesus. Todos esses encontros da divindade se apresentando eram Jesus pré-encarnado. No Novo Testamento é Jesus encarnado. Então, as escrituras falam de Jesus, e as escrituras não falam nada de um Jesus político, revolucionário, de teologia negra, teologia queer ou coisa que valha. Jesus está acima de tudo isso. Ele é o Criador encarnado. E nesse momento eu quero ler aqui então na página 10, no livro Vida de Jesus. Eu poderia também pegar aqui o Desejado das Nações, porque foram livros que equalizaram a minha visão, que ajustaram o meu foco, me apresentaram um Jesus maravilhoso. Se eu posso dizer assim, um Jesus pelo qual me apaixonei. O outro eu tinha medo, o outro eu tinha até uma certa repulsa, mas esse da Bíblia e dos livros de Ellen White não. O Desejado foi o primeiro livro que me fez chorar. Eu já tinha lido muitos livros na minha adolescência e juventude, mas quando eu li o Getsemane, por exemplo, no capítulo Getsemane, nesse livro eu me emocionei. A crucifixão, eu duvido, tem que ser muito coração de pedra para ler o Getsemane, ou então o capítulo da crucifixão, e não se emocionar. Pode até não chorar, mas vai mexer por dentro. Aqui no capítulo 10, na página 10 dessa edição aqui, né, ilustrada pelo nosso amigo João Luiz, o mesmo pintor desse quadro maravilhoso aqui, é dito assim: antes de vir à terra, Jesus fora o comandante das hostes angelicais. Olha aí. Os mais brilhantes e exaltados filhos da alva anunciaram sua glória na criação. Em sua presença, diante do trono, cobriam o rosto e lançavam-lhe aos pés as suas coroas, cantando hinos de triunfo ao contemplarem seu poder e majestade. Entretanto, esse glorioso ser tanto amou o desamparado pecador, que tomou sobre si a forma de um servo, para que pudesse sofrer e morrer por nós. Jesus poderia ter permanecido ao lado do Pai, usando a coroa e as vestes reais, mas por amor a nós, trocou as riquezas do céu pela pobreza da terra. Ele escolheu renunciar ao posto de supremo comandante e à adoração dos anjos que tanto o amavam,
Escolheu trocar a adoração dos seres celestiais pela zombaria e desprezo dos homens ímpios. Por amor a nós, aceitou uma vida de privações e uma morte vergonhosa. Esse é o meu Jesus. Esse é o meu Jesus. O Criador do universo, que se fez homem para viver como um ser humano e morrer por nós na cruz do Calvário. O Jesus que tinha todo o poder para, num pensamento, sair da cruz naquele momento. Chega, não vou mais morrer para as pessoas que estão me cuspindo, que estão me esbofeteando, que estão zombando de mim. Eu vou voltar para o céu, onde sou adorado e respeitado. Mas ele suportou até o fim, mesmo tendo o poder de descer dali naquele momento. Se fosse eu ou você crucificados, não podíamos fazer nada. Iríamos morrer ali aos poucos, uma morte terrível. Mas ele podia sair dali. Mas suportou até o fim. Por quê? Porque ele viu você. Porque ele me viu aqui no século 21 e disse, e pensou, né, que valeria a pena realmente dar a vida. Esse é o Jesus em quem eu creio. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus da inspiração. Não os que pessoas aí fora querem instrumentalizar. O Jesus espírita, o Jesus evolucionista, o Jesus dessa ou daquela teologia. Esse não serve. Esse é limitado. Esse é uma criação humana. O Jesus em quem nós cremos tem a vida registrada, ou partes dela, em um livro inspirado. E por isso nós podemos confiar. E é esse Jesus que, quando nós estudamos e conhecemos e nos aproximamos, a gente realmente só tem um desejo de se prostrar aos pés dele, adorá-lo e abraçá-lo um dia, pessoalmente. Deus nos ajude a entender que Jesus não tem nada a ver com revolucionário. Ele quer revolucionar uma coisa apenas, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. E se nós permitirmos, essa revolução aqui dentro acontece. E ela então vai contagiar a família, a sociedade e as pessoas. Mas não a revolução meramente política, porque essa aí não leva a nada. Infelizmente não vai acontecer nada por causa dela. Vamos terminar com uma oração? Quero convidá-los a fechar os olhos para conversar com esse nosso Deus. É tão bom pensar que lá no céu, no santuário celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Filho, né, de Deus Todo-Poderoso, tem no peito um coração humano batendo. E isso o linka conosco. Ele subiu com o seu corpo humano para o céu. E ele vai eternamente se identificar com a raça humana. E inclusive manter nas mãos as marcas do amor manifestado na cruz. É bom demais pensar assim, né? Então nesse momento, perceba mais uma vez que nós vamos conversar com uma pessoa real. Aquele que foi abraçado por discípulos, homens e mulheres, aquele que pegou criancinhas no colo, aquele que finalmente morreu na cruz. Esse Jesus é real. E quando a gente ora, a gente está falando com Ele. Pensa como para os discípulos era tão real, né? Porque eles tinham convivido com Ele. É claro que nós não convivemos com Ele pessoalmente, mas nós temos o testemunho deles em primeira mão. Então, ao orar, nós sabemos que estamos falando com um Deus verdadeiro, vivo, real. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra, na revelação, nos livros de Ellen White, encontramos a figura maravilhosa de um Deus que se fez homem para morrer por nós, os pecadores. Isso nos dá um real valor. Isso nos mostra o quanto somos especiais para Ti, Senhor. E obrigado pelo sacrifício que Cristo fez ao vir à terra e morrer por nós. Abençoa-nos, ajuda-nos a pregar sobre esse Jesus verdadeiro. E também, Senhor, que Teu Santo Espírito abra muitas mentes, como a minha também no passado estava fechada. Abra, Senhor, por favor, abre mentes que estão bloqueadas por ideologias, por ideias errôneas a respeito de Cristo, para que elas possam compreender também a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é em nome dele que nós oramos e tudo agradecemos. Amém.